Turn the porch light off so you don't think I'm home. I wish you'd taste yours, but you sit at your throne. Drop after drop, keep filling me up. Keep twisting my arm, try giving you. E aí, pessoal, tá começando mais um PodMed, o seu podcast de medicina. Eu sou a Carolina. Eu sou a Maria Eduarda. E a gente é estudante do 5º período de medicina da Univale. Bom, hoje nós vamos falar sobre a endometriose, os sintomas, tratamentos, diagnóstico, e para isso nós trouxemos 3 convidados mais que especiais para participar dessa conversa aqui com a gente. E eu vou deixar eles se apresentarem, vou começar aqui com o Dr. Guilherme, pode ficar à vontade, o espaço é de vocês. Vamos lá. Boa tarde, Boa tarde. Meu nome é Guilherme, sou médico ginecologista e obstetra. Tenho formação de videolaparoscopia e endoscopia ginecológica e sou professor aqui da Univale, cadeira de medicina também. É um prazer estar com vocês aqui, falar um pouco sobre endometriose, né, uma patologia bem presente hoje na vida das mulheres, né, e que tem um impacto muito negativo na qualidade de vida delas. Oi, meu nome é Maria Fernanda, sou psicóloga. Realizo atendimento de adultos e adolescentes na psicologia perinatal. Tenho formação em psicopatologia baseada em evidências e tenho formação em psicologia perinatal. É um prazer estar com vocês aqui hoje e sou formanda aqui da Univale, então é muito nostálgico estar aqui com vocês. Eu sou Raquel, eu sou nutricionista especializada em emagrecimento feminino. Eu também sou egressa da Univale, formei aqui há 5 anos atrás. E eu tenho pós-graduação em metabologia e dietoterapia específica para a saúde da mulher. Então, atendo o público feminino com uma frequência muito grande e, de fato, falar sobre endometriose é muito bom, porque é algo muito comum e que a gente vê muito na prática clínica. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Muito obrigada pelas apresentações. Eu vou começar direcionando as perguntas para o Dr. Guilherme. Doutor, então, exatamente o que é a endometriose e como ela ocorre? O senhor pode explicar um pouquinho aí para a gente? Sim. Endometriose, por definição, né, é o tecido endometrial fora da cavidade uterina, sabe? Para a gente entender melhor, né, é bom a gente voltar lá atrás para entender o que é endométrio. Né? Endométrio é um tecido de revestimento interno do útero, tá? Que todo mês, por ação hormonal, ele sofre uma proliferação e ele aguarda uma fecundação, né, uma fertilização, para que esse endométrio esteja preparado para receber uma gestação. Quando não há essa gestação, esse endométrio descama na forma de menstruação. Então, a endometriose é esse endométrio, né, que está implantado fora da cavidade uterina. Né? O motivo que ele foi parar, principalmente na pelve feminina, é muito desconhecido ainda, né? São várias teorias, e a teoria hoje mais aceita, né, é a teoria que parte deste endométrio, que teria que ser exteriorizado pelo canal vaginal, ele reflui pelas trompas e se implanta na cavidade pélvica. Né? E esse tecido implantado na cavidade pélvica, ele tem um potencial inflamatório, né? Por isso que a gente fala que é uma doença inflamatória crônica que vai gerar toda a sintomatologia da paciente. Sim. E como que dá esse diagnóstico para poder descobrir, de fato, essa endometriose? O diagnóstico, né, ele se baseia numa história clínica, né, numa anamnese da paciente. Então, você deve escutar as queixas da paciente, né, ver quais são os seus sintomas, né, e juntar a história clínica, né, com os exames de imagem que a gente tem hoje disponíveis. Né. Hoje, os exames mais assertivos aí, quando se fala em endometriose, é a ressonância magnética de pelve, né, e a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal para pesquisa de endometriose. Você pode também fazer diagnóstico por videolaparoscopia, né, mas aí é um diagnóstico já mais invasivo. Por vezes, às vezes, a gente não consegue diagnosticar pelos exames de imagem. Às vezes doenças muito leves, doenças peritoneais, né? E aí a videocirurgia, talvez você consegue já fazer esse diagnóstico e abordar o tratamento cirúrgico no mesmo momento da cirurgia. Assim. Por que demora tanto assim? Porque, por exemplo, a minha irmã, ela tem, e ela descobriu beirando 28 anos que ela foi descobrir.
Por muito tempo, né, os sintomas das mulheres, eles foram subvalorizados, sabe? Hoje em dia, né, na atual conjuntura de onde a doença se encontra, né, com os estudos mais recentes, hoje já não está demorando tanto tempo para se ter esse diagnóstico. Mas antigamente, sem dúvida nenhuma, você tinha essa demora nos diagnósticos, as dores abdominais, as dores menstruais eram normalizadas por muitos médicos, né? E isso fazia com que a paciente sofresse muito, né? Tinha um impacto muito negativo na vida da paciente. Hoje você já tem profissionais que são especialistas ou direcionam praticamente quase todo o seu atendimento para essa patologia, né? E é uma patologia que ano após ano vem sendo descoberta novas métodos diagnósticos, novos tratamentos, né? Então é uma patologia que não tem 100% de certeza de tudo que é falado sobre ela, né? Nós estamos ainda descobrindo dia após dia mais coisas sobre a doença. E como o senhor falou também, né, a respeito dos exames de imagem, da importância que eles têm para efetivar esse diagnóstico, eu queria saber, o exame de imagem, ele sempre vai detectar a endometriose? Não, nem sempre ele vai detectar a endometriose. Normalmente os exames de imagens, eles detectam muito bem as endometrioses ovarianas, né, e as endometrioses profundas, quando você tem espessamentos, retrações ali das distorções anatômicas ali na cavidade pélvica, né? Eu trabalho muito com endometriose, eu sou videolaparoscopia, opero muito endometriose, e o que a gente vê é que quando você tem uma doença leve, e a doença leve não quer dizer que a paciente não tenha sintoma, às vezes a paciente que tem uma doença leve, ela tem mais sintoma do que aquela paciente que tem um agravo muito grande nos exames de imagem, né? E por vezes, só a videolaparoscopia, só na hora da cirurgia que você vai conseguir abordar de fato o que essa paciente tem, né, e o que você pode fazer para melhorar a qualidade de vida dessa paciente. O senhor falou até sobre a questão da dor, que costuma ser um pouco, na época, muito tempo atrás, que os médicos meio que desvalorizavam essa dor, né, que costuma ser muito intensa. Mas quais são os verdadeiros sintomas que a gente tem na endometriose? Os principais sintomas da endometriose, né, é dor durante o período menstrual, né, que a gente chama de dismenorreia, né. Normalmente essa dismenorreia é uma dor incapacitante, tá? Então essa paciente ela tem um prejuízo social, né, ela perde seus compromissos, ela tem um prejuízo profissional, ela falta ao trabalho, né? Por vezes ela tem que parar no pronto atendimento, no pronto socorro, né? Para receber medicamentos intravenosos, que o medicamento oral não consegue resolver essa cólica menstrual dela, né? Ela tem dor durante a relação sexual, né? Então a relação sexual começa a ficar não prazerosa para essa mulher, né? Ela tem dores durante o ato sexual, né? Normalmente dispareunia, né? E normalmente é uma dor de profundidade, né? Essa paciente ela pode ter dor acíclica, dor que não tem relação com o ciclo menstrual, né? Ela está fora do período menstrual e ela tem dor também. Ela pode ter infertilidade, né? Então boa parte das pacientes com endometriose elas podem ter problemas relacionados a conseguir engravidar, e ela pode ter dor também no sistema gastrointestinal, sistema urinário, se essa endometriose estiver acometendo principalmente, né, esses locais próximos ali ao útero, né, que é a bexiga, né, ou o intestino reto. Isso é extremamente importante, né? A gente tem um profissional da saúde falando um pouquinho sobre essa dor que muitas vezes acaba sendo desvalorizada. Então, aquela dor insuportável, ela não é uma frescura, né, doutor? Não ela é normal. realmente está... Se você sente essa dor, você deve procurar um profissional e investigar, sim. Uhum. O senhor falou daquela questão de infertilidade. Já ouvi falar que a gravidez, ela meio que cura. É verdade? Sim.
Na verdade, não é que a gravidez cura, né? A gente fala que a endometriose é uma doença da mulher moderna, né? Por quê? A gente não falou aqui no início que a endometriose está relacionada com esse tecido endometrial que se descamou e foi parar em outros sítios, né? Então, antigamente, qual que era o natural da mulher antiga, né? Ela ter 10, 8, 7 filhos, né? Então, ela ficava aí 9 meses gestante, né? Sem menstruar. Depois, ela ficava aí mais 6, 4 meses amamentando, que também fica sem menstruar. E aí, passava um tempo, ela já engravidava de novo, né? Então ela ficava aí boa parte da sua vida em amenorreia, sem menstruação, né? E hoje, com a mulher mais forte no mercado de trabalho, né? A mulher, ela tem casado mais tarde, ela tem engravidado um pouco mais tarde, ela tem mais ciclos menstruais aí até a gravidez. E isso levou a maior diagnósticos aí de endometriose. Nossa, faz muito sentido, né? A minha mãe mesmo, o médico falou, tá com endometriose, não vai engravidar. 2 meses apareceu eu. Aí, desde então, na época mesmo que ela falou, menstruação, realmente, a cólica deu uma diminuída. Isso é muito bom. A infertilidade, né, ela pode acontecer, tá? Mas não quer dizer que você recebeu o diagnóstico de endometriose, você não vai conseguir engravidar, né? Então, pode ter dificuldades, e mesmo com as dificuldades, hoje a gente tem técnicas, né, principalmente cirúrgicas e principalmente por fertilizações in vitro, que ajuda muito a paciente nesse desejo aí de ser mãe, mesmo elas tendo endometriose. Então não é 100%. Doutor, muitíssimo obrigada por esses esclarecimentos que o senhor trouxe aqui pra gente. E agora eu vou direcionar as perguntas para a nossa convidada Raquel, né? E eu gostaria de saber a respeito da alimentação. Existe realmente, uma verdade que a alimentação ela pode influenciar nesses sintomas da endometriose e afetar na qualidade de vida da mulher? Sim, é verdade. A gente tem que pensar que a endometriose é uma doença inflamatória, né? Então, tudo aquilo que excite muito essa mucosa, esse tecido, vai gerar uma dor, ela vai causar dor. Então, todos aqueles alimentos ricos em açúcar, ricos em gordura, tudo aquilo que excita muito essa mucosa vai gerar esse desconforto. Então, quando a gente tem pacientes com endometriose, a gente sempre tem que pensar numa alimentação mais limpa possível. E quando a gente pensa numa alimentação limpa, a depender do caso, é uma paciente que, se for trabalhar fora, a gente vai orientar ela a cozinhar em casa para levar, evitar comer fora, para ela ter controle daquilo que ela está, de fato, cozinhando. Então, assim, uma paciente que faz consumo de chocolate o tempo inteiro, rico em açúcar e gordura, se ela faz consumo de muito fast food, porque como é algo que dá muito desconforto, é muito comum essa paciente vir queixando que a comida é o conforto que ela tem. Eu senti dor o dia inteiro, no final do dia eu quero um pote de sorvete, o meu presentinho pela dor que eu senti. Né? Fui guerreira, está na hora de eu me presentear aqui. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com a alimentação e fazer uma alimentação mais anti-inflamatória possível, tanto na alimentação quanto a suplementação correta também, porque tem influência nos sintomas e principalmente na dor. Café influencia também? Você tem alguma dica para quem não pode tomar? Então, a cafeína, ela influencia na dor da endometriose, mas determinados níveis de cafeína auxiliam essa paciente a engravidar. Então, assim, é uma corda bamba. Vai depender da quantidade de café que essa paciente está tomando por dia, né? E para quem consome muito, a gente também indica os chás. Então, né, um chá de cavalinha, o chá verde, o próprio chá verde, é mais interessante para consumo, né, durante o dia, porque a gente vai ter ali várias catequinas que vão auxiliar também nessa questão de dor, dessa desinflamação.
então é mais interessante. O café é uma corda bamba, vai depender mesmo da quantidade que essa pessoa está consumindo. Eu vou aproveitar que a Carol perguntou do café para te perguntar também acerca de outros alimentos. Existem alimentos que ajudam, outros que pioram essa... Porque a senhora comentou, né, no início do chocolate, da alimentação que excita essa mucosa, mas, assim, de exemplos, tem alguns alimentos que pioram mais que os outros? Como Sim, de fato a gente tem que limpar essa alimentação. Então, o uso de temperos industrializados auxilia muito também. Geralmente, a gente faz muito a indicação da cúrcuma. A depender do nível da inflamação, às vezes nem precisa ser suplemento, não. É fazer o uso na alimentação mesmo. A gente sempre vai pensar em alimentos ricos em antioxidantes. Então, frutas vermelhas e arroxeadas. A vitamina C é muito importante, porque essa paciente está ali com dor, ela eleva o nível de estresse dela por causa da dor. E o estresse, ele depleta o nosso depósito de vitamina C, que é importantíssimo, é um antioxidante riquíssimo para a gente e de fácil consumo, de fácil acesso. Então, a gente tem vitamina C numa laranja, numa acerola, morango. Então, assim, é importante a gente dar mais atenção para alimentação mais limpa mesmo, mais folhas de coloração verde escura, dar mais preferência para consumo de peixes, salmão, atum, ricos em ômega 3, que também são antioxidantes. Então, a gente sempre vai ter esse olhar. Pimenta também é interessante, o uso de páprica doce é interessante, a gente usa, inclusive, como fitoterápico. O ideal, então, é a gente limpar, de fato, essa alimentação. E no dia a dia, você recomenda o que para a mulher essa questão? Além desses alimentos antioxidantes e que não excitam a mucosa? Olha, a gente vai ter também consumo, por exemplo, de leite vegetal, tá? A gente chama de alimentação mais plant-based. Então, a gente vai usar mais essas plantas, né? A gente vai fazer consumo de verdes escuros. Então, couve, a gente vai ter que ter um olhar, no geral, ela vai ter que mudar tudo. Me bateu uma vontade de comer muito doce, hoje eu quero de qualquer forma. A gente vai partir para uma uva congelada, que quando a gente congela essa uva, ela concentra o doce dela e ela é rica em resveratrol, que é um antioxidante importantíssimo. Tudo relacionado à endometriose, a gente vai sempre lembrar de antioxidante e anti-inflamatório, sempre, tá? Sem contar também na questão da hidratação. Não existe desinflamação sem hidratação. Não tem Tudo como leva ficar água, sem. né? Tudo leva água. Ou seja, né, abrir mão do chocolate ele pode ser um desafio, mas de fato vai trazer um benefício para a mulher, né? O chocolate, assim, se a gente tiver uma quantidade maior de cacau, porque o cacau também é usado como um fitoterápico muito interessante nessa questão de ser antioxidante, ele é mais interessante. Mas se eu tiver que consumir um chocolate branco todo dia, esquece, vai piorar a sua inflamação, não tem como. Então, voltando um pouco para a saúde mental, a gente pode pensar... Eu queria saber, na verdade, o que é a questão do perinatal que você falou antes. Então, para quem não conhece, é muito fácil as pessoas não conhecerem a psicologia perinatal. A psicologia perinatal é uma área que estuda e trata pessoas que estão passando pelos processos da chegada de um bebê. O que isso envolve? Envolve pessoas tentando engravidar, grávidas, puérperas, pessoas que estão passando pelo luto perinatal, adoção, planejamento familiar, e envolve a saúde da mulher no geral, o cuidado com essa mulher. É isso. Isso é muito interessante, principalmente pensando numa mulher com endometriose. Sim, com certeza. Pensando justamente a questão da infertilidade, podendo Sim. ter ou não, as dores. Isso é muito importante. Muito mesmo. E como a Carol falou, né, entender um pouquinho da saúde mental da mulher é muito importante, principalmente com as mulheres portadoras de endometriose, né, porque acaba alterando qualidade de vida, Sim. né, e acaba afetando de uma forma geral o dia a dia das mulheres. E eu queria saber qual que é o protocolo de tratamento psicológico utilizado para essas mulheres quando elas recebem esse diagnóstico da endometriose, como que é abordado? Então, primeiramente, a vida dessas mulheres são afetadas de mais diversas formas, né? Então, o principal sintoma, como o doutor disse, é a dor. Elas sentem muita dor e isso as prejudica em todas
as partes de sua vida possível. Elas têm dificuldade de trabalhar, socializar. Isso faz com que elas acabem se isolando de certa forma. Então, acaba afetando a vida social delas como um todo. Além disso, as pessoas, como nós conversamos aqui, sobre a validação dessa dor. Isso a gente pode ver como algo antigo, mas não é. Até hoje, essa dor, principalmente que vem das cólicas, né, é vista como, você está fazendo um drama, isso é normal, isso é natural. Toda mulher tem. Toda mulher tem. E isso faz com que essas mulheres não se sintam validadas. E é uma dor muito grande. Então, imagina você estar lá num estado de sofrimento imenso. E as pessoas, para de drama, isso é normal. E isso aumenta cada vez mais o sofrimento dessa pessoa. Além disso, falando da infertilidade, né, que é um assunto extremamente importante que a gente dificilmente conversa, a gente tem que lembrar que durante muitos anos e até hoje, a principal papel social da mulher imposto pela sociedade, né, gente, é a reprodução. É ter filhos e cuidar da prole seria cuidar dos filhos e os afazeres domésticos. Então, quando essa mulher recebe a notícia de que ela não pode ter filhos, para ela é tipo assim, o que há de errado comigo? É algo tão natural? Será que eu sou defeituosa? Será que é minha culpa? Será que eu fiz alguma coisa para que isso acontecesse? Então, ela se sente sem lugar, ela se sente que ela está fora do ritmo natural das coisas, e isso afeta muito a autoestima dessa mulher como um todo. Então, vamos juntar tudo, né? Ela tem dificuldade para socializar, porque ela se sente desconfortável nas mais diversas situações. Ela tem dificuldade para trabalhar, para realizar seus afazeres, porque também se sente debilitada. E vamos lembrar, pessoal, não é só no trabalho. Desde a adolescência, essa mulher pode estar apresentando dificuldades na escola, está apresentando dificuldades em todos os âmbitos da sua vida, desde a adolescência, e não está recebendo tratamento porque sua dor não é validada. Então, assim, porque tem o diagnóstico tardio? Isso é a resposta, falta de validação. Então, vocês perguntaram do protocolo. Então, primeiramente, a gente tenta entender a personalidade dessa paciente, o seu temperamento, entender o histórico dessa paciente, principalmente o histórico de adoecimento dela. Porque a gente vai entender não só os sintomas físicos dessa mulher, mas também como ela vê seu adoecimento e como essa doença prejudica essa mulher. A partir disso, nós entendemos os problemas, desmembramos a problemática da situação e resolvemos em partes, porque a gente acha que a gente vai resolver tudo de uma vez, mas quando a gente tenta resolver tudo de uma vez, aí que vira uma boleira de verdade. E meu protocolo de trabalho é de acordo com a teoria cognitivo-comportamental, e a gente coloca o paciente como protagonista do seu tratamento. O que isso quer dizer? Ele é parte importantíssima para que ele fique bem. Então, a gente procura soluções juntos, nós resolvemos os problemas juntos, e se ele não participar, aí que não dá certo. Então, a mesma coisa com os médicos, com os nutricionistas. Se não tomar medicação, não fizer tratamento, não funciona. Se não se alimentar da forma correta, não funciona. Mesma coisa com o paciente no âmbito psicológico. Se ele não segue as orientações dadas pelo psicólogo ou não investe naquela terapia por inteiro, não funciona, né? Além disso, nós temos técnicas de regulação emocional, porque todo esse processo causa sintomas de estresse, ansiedade e sintomas ansiosos para a paciente. E nós temos técnicas de regulação emocional para que a própria paciente consiga lidar com suas emoções e se regular. Então, esse processo todo depende do que a paciente precisa, do que ela quer, do que ela procura, e também ela ser protagonista desse processo como um membro ativo. Então, tudo depende dela e é para ela. Mas você falou muito desse protagonismo da mulher, ela procurar aquilo dela, e eu concordo muito, mas eu vejo falar muito também sobre a questão de grupos de apoio com outras mulheres, justamente a cor amarela, né, que representa a endometriose. Isso realmente ajuda? Ajuda muito, porque você consegue ver que essa vivência não é individual. Lógico que nós temos nossas particularidades, só que você observando o que o outro está passando é parecido com você, traz uma calmaria, fala, ufa, não é só eu não sou anormal, eu não sou defeituosa, igual muitas têm esse pensamento. E não é nada disso, é só uma condição médica. Todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, e esse é um deles, e essa mulher está vivenciando isso. Ela vendo o outro passando pela mesma coisa, ela se sente mais tranquila. Acolhida. Sim, e acolhida, né? E ela pode também
pegar dicas com as outras mulheres que também passam por isso. Às vezes, a outra paciente que também tem esse diagnóstico conseguiu soluções para os mesmos problemas que essa pessoa está passando. Então, é um local de acolhimento e também de ajuda para ela lidar com todo esse processo. E também o processo terapêutico também é muito bom, porque a gente lida com as dificuldades específicas daquela paciente. Porque, além de todos os sintomas que são da própria endometriose, tem as questões de como ela vê esse processo de adoecimento, como ela lidou com tudo isso e como ela absorve isso. Seus pensamentos adaptativos, comportamentos desadaptativos. Isso ajuda também na aderência ao tratamento médico e com o nutricionista também, porque a gente traz a questão da motivação. Exatamente, a mente que funciona o resto do corpo, né? Sim, se a gente ajuda o paciente a aderir ao tratamento desses dois lados que nós temos aqui, nós trazemos um bem-estar gigantesco para o paciente. A gente consegue ver que é uma abordagem bem ampla, né? E Não, bem sim, integral, porque muito. muita gente tem essa mania de falar que é psicológico, justamente essa questão da validação, né? Que a gente falou muito sobre. E a gente percebe que precisa, assim, não só de uma terapia medicamentosa, mas psicológica, nutricional. Então, é algo que precisa entender essa paciente como um todo e não só o processo da doença dela, né? Sim, mente e corpo estão ligados. Igual o pessoal fala, ansiedade, você podia só me deixar agitado, não me deixa com gastrite, não. É exatamente isso, mente e corpo estão ligados. Então, se aqui está bem, é mais provável que o corpo também vai estar e vice-versa. É isso. Gente, a gente queria só finalizar com alguma dica para quem está nesse processo de buscando conhecer de fato o que é essa dor, será que é endometriose mesmo ou não, está ali no processo de fazer diferentes exames e quem de fato já tem o diagnóstico de endometriose. Eu queria acrescentar só algumas coisas aqui, né, que sem dúvida nenhuma a abordagem é multidisciplinar, né, apoio psicológico, apoio nutricional, né, e destacar aqui o papel da atividade física também nesse processo, né, porque é essencial que essa paciente ela pratique atividade física para a melhora da sua qualidade de vida, para a melhora da sua cabeça, para a melhora do seu corpo, né. Então, além de nós aqui, né, nessa abordagem aqui, eu colocaria também o papel aí do educador físico aí também para melhorar a qualidade de vida dessa paciente também. Aquele ciclo, né? Mente sã, corpo sã, mente sã. Justamente, né? E no mais é isso, eu acho que se você tem, né, algum sintoma e acha que de fato isso está causando algum prejuízo na sua qualidade de vida, você tem que ir atrás. Se você às vezes não foi correspondida, né, no seu atendimento médico ou o que seja, acho que você deve buscar outro profissional, outra opinião, né, para que as suas dúvidas sejam sanadas, né, e que o seu diagnóstico seja confirmado ou excluído, né, porque nem tudo que dói também é endometriose, né, então às vezes a gente fica focado só naquilo ali, né, e tem outras patologias que podem ser diagnósticos diferenciais, né, e não necessariamente ser a endometriose a causa da sua dor. Então, uma dica que eu dou é autoconhecimento, gente. Se vocês procuram entender seu corpo, deem ouvidos a seu corpo, a sua mente, né? Às vezes a gente ignora as coisas no dia a dia e acaba quando a gente vai ver, tá daquele jeito, né? E com o autoconhecimento a gente consegue entender quais são nossos sintomas, a intensidade deles e entender quais são as questões que mais nos atrapalham para a gente procurar soluções, né? Porque às vezes a gente tenta abraçar o mundo e não dá certo e acha que não tem jeito. Mas não é isso, é porque você tentou tudo ao mesmo tempo. Se acalma, entenda seu corpo, entenda sua mente e tente resolver uma coisa de cada vez. É isso. Obrigada. Eu falo para os meus pacientes para terem paciência. É um progresso, né? Voltando para a minha área, às vezes elas querem um resultado muito imediato. Eu fiz uma semana da dieta certinha e eu ainda sinto dor. Eu fiz 15 dias e eu ainda sinto dor. Esse processo inflamatório, ele é muito radical, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, paciência, porque tudo vai dar certo, é um progresso. Confia no seu processo certinho e paciência, que no final das contas dá certo. Gente, muito obrigada pela palavra de vocês, por todo o conhecimento. A gente trouxe umas canecas para vocês sobre o PodMed, tá focando?
A gente vai dar aqui para vocês e a gente gostaria de pedir para vocês já compartilharem o perfil de vocês. Fiquem à vontade. Obrigado pelo espaço, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Você quer Instagram? Você que sabe, Guilherme divulgar. _ Vitoy @hotmail.com. Não, eu nem sei meu Instagram, eu não mexo pouco com isso. Eu falei meu e-mail, eu acho. É coisa manda mensagem. Acontece. Então, no meu Instagram eu posto muita coisa, muitos vídeos informativos sobre saúde mental no geral, saúde da mulher e psicologia perinatal. E meu Instagram é mariafernandalima.psi. Então, quem quiser estar procurando aí, quiser conversar um pouquinho mais sobre saúde mental, estamos aí. Meu Instagram é raquelsouzar.nutri. Lá também tem muita dica sobre muita coisa, é interessante dar uma olhadinha. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por vocês terem tirado um tempinho para participar aqui com a gente, trazer essas dicas, né, tão valiosas para as mulheres e também para os homens entenderem um pouquinho, né, como que funciona, por todos esses processos que a mulher passa, né, principalmente as que possuem endometriose. De verdade, muito obrigada mesmo. A gente está muito feliz por essa conversa aqui com vocês. E a gente espera também que vocês tenham gostado. Obrigada por assistirem até aqui. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Keep twisting my arm, try giving you up.